Nas próximas semanas vamos estudar a respeito de discipulado e precisamos entender o que é isso. O texto que nos inspira é a chamada Grande Comissão, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos de 18 a 20. Mateus 28, de 18 a 20, e diz assim a palavra de Deus: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que o Senhor nos inspire da compreensão da sua palavra. É interessante que Jesus nunca exigiu dos seus discípulos nada que ele não tivesse feito ou crido ou ensinado. Jesus tomou homens e mulheres segundo a sua vontade e ele investiu tempo, investiu ensino, ele insistiu com alguns, persistiu com outros. Gastou ao longo desses seus 3 anos de ministério terreno aqui muito tempo e muito esforço no ensino destes chamados seus discípulos, para que eles pudessem ser instrumentos nas mãos de Deus e levar a boa mensagem de Jesus. Jesus tirou eles de onde eles estavam e os colocou aonde Deus queria que eles estivessem. E esta é a melhor definição de discipulado. Jesus Cristo tomou eles, alguns eram pescadores, outros cobradores de impostos, outros profissionais das diversas áreas. Nenhum deles religioso, como poderíamos imaginar, mas Jesus os toma, prepara, cuida, inspira, ensina e os entrega para a glória de Deus. O texto de Mateus que ora lemos, ele pode ser dividido em 3 partes para entendermos muito bem. A primeira parte é ir e fazer discípulos, ou seja, dá a ideia de envio, de expansão e de multiplicação. Pois se Jesus fez discípulos, fez com que estes fizessem mais discípulos. A ideia de expansão do reino de Deus está muito clara aqui. O ide de Jesus, que foi uma ordem dada aos discípulos e ela vale para nós hoje, é para que fossem fazer mais discípulos de Jesus. A segunda parte dessa grande comissão é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como fazemos como igreja. Batismo, isso é cumprir as ordenanças de Jesus, isso é criar a unidade da igreja. E todo aquele que crê no Senhor Jesus será batizado. E com esse testemunho público de fé, assim vai se unir a igreja num só corpo. E por fim, o verso 20 vai dizer: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O ensino, para que os ensinos de Jesus se tornassem realidade na vida das pessoas. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, essa mesma fé vem baseado nas palavras e nos ensinos de Jesus Cristo. E como o próprio Senhor já nos ensinou, quem ouve as minhas palavras e as pratica será comparado ao homem que construiu a casa numa rocha. Assim, meus irmãos, Jesus Cristo vai falar o que é discipulado. Este é um conceito que não era estranho para nenhum deles daquela época. Lembro que João Batista tinha os seus discípulos. Gamaliel, um rabino famoso que foi professor de Paulo, tinha os seus discípulos. Tantos outros daquele tempo tinham, então não era estranho essa nomenclatura. E era uma realidade. Discípulo é saber que é aquele que ouve e segue
aquele que se deixa determinar pelo Mestre para a sua vida. A ideia do discípulo é aquele que segue o Mestre. E eles seguiam Jesus. Trago agora algumas definições de discipulado que pude colecionar. A primeira delas é do Helder Cardim, pastor Helder, esteve conosco no ano retrasado. Diz assim: discipulado não é um conjunto de lições sobre um assunto, é convivência, é partilhar de vida. O termo no grego quer dizer seguidor, aquele que vai atrás do seu mestre. Isso corrigiu um erro que há hoje de achar que discipulado é se encontrar uma vez por semana para estudar um livro. Isso também pode ser discipulado. Discipulado aqui, como foi exposto na palavra de Deus, é vivência e convivência, é vida na vida e na palavra de Deus, é seguir o Mestre passo a passo. Mark Dever, pastor batista americano, disse que discipulado é ajudar outros a seguir Jesus. Gosto dessa definição em especial por ser bem breve e muito clara. Discipulado é ajudar outros a seguir a Jesus. É discípulos fazendo discípulos. Outro ainda disse que viver um dia de cada vez como se Jesus estivesse perto. E outro disse que discipulado é uma relação comprometida e pessoal. Com um discípulo mais maduro ajuda outros discípulos de Jesus Cristo a aproximarem-se mais dele e se reproduzirem. E finalmente, conhecer Cristo e fazê-lo conhecido. Discipulado, meus irmãos, como Jesus ensinou, não é estudar um livro apenas, é estudar sobre Jesus, é aprender dele, é crer ainda mais, é viver neste tempo baseado nos ensinos do Senhor, é alimentar a fé, é amar ao próximo, amar ao amigo e inimigo, é superar distâncias, é mudar o mundo, uma vida de cada vez fundamentado na palavra de Deus. Discipulado é conhecer Jesus Cristo e fazê-lo conhecido. É eu reconhecê-lo e anunciar em todo momento. Isso sim é o que o Senhor Jesus nos pede para fazer neste texto. Por isso, um discípulo tem que ter algumas características e passo a citá-las. Primeiro, Jesus Cristo acima de tudo. Um discípulo de Jesus tem Jesus Cristo acima de tudo. E isso Jesus Cristo vai falar aos seus discípulos ao longo da sua caminhada. Quando optamos por crer em Jesus Cristo, optamos por seguir a Jesus Cristo. E Ele é e deve ser prioridade. Crer em Cristo, amar a Cristo, aprender de Cristo, fazer como Cristo e ser como Cristo. Humildade e negação do eu. É interessante que para ser discípulo de Jesus, a gente tem que baixar a nossa bola, como diríamos. Tirar o meu ego, tirar a minha vontade. É humildade para seguir. Egoísmo e vaidade devem ser tirados da nossa vida e a humildade colocada. Também ser discípulo significa a escolha deliberada pela cruz. Jesus vai dizer: quem quer ser o meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. O contexto no qual Jesus Cristo falava isso, meus irmãos, as pessoas entenderam claramente. Tanto os que viram Jesus carregando a sua cruz, quanto aqueles que enfrentariam as perseguições da igreja. Sim, salvação é de graça, é pontual, ela é extraordinária, mas vida cristã tem luta, e vida de discípulo do Senhor Jesus tem a sua cruz, que devemos carregar. É amor pela igreja
E é interessante como Jesus amou a igreja, como Jesus ama a igreja, como os primeiros cristãos amavam uns aos outros e como a igreja deve ser reconhecida pelo amor. Então, uma das melhores formas de identificar um discípulo de Jesus é perguntar e saber onde ele está, porque ele está na igreja, ele é parte da igreja. Não existe discípulo de Jesus sozinho. Existe servos do Senhor na igreja. Permanência na palavra e o verdadeiro discipulado é contínuo e firmado nas Escrituras. Há muitos livros sobre a Bíblia e são bons e devemos lê-los, mas nenhum deles substitui a palavra de Deus. Por isso, voltemos às Escrituras, aos Evangelhos, à palavra do Senhor. E finalmente, renúncia de tudo para segui-lo. Talvez esse seja o termo menos popular, como foi dito, renunciar a tudo para seguir Jesus. O quão disposto você está a seguir a Jesus? Alguns botam muitos obstáculos, e eu tenho ouvido uma série deles. Mas quando eu olho para Jesus Cristo, eu descobri que Ele abriu mão de tudo para te salvar e para me salvar, para que Ele abriu a mão da própria vida para te dar a vida eterna. O que temos aqui é temporário, é passageiro. E quer saber? Vale a pena deixar tudo para seguir a Jesus Cristo. Discipulado não é uma aula apenas, é seguir a Cristo em tudo. E que o Senhor nos abençoe nesse tempo que vamos estudar a respeito disso, de como Jesus fez, como os discípulos fizeram, erros que cometeram os discípulos e como não precisamos cometê-los, e como seguir a Cristo sempre é, não apenas a melhor direção, é o melhor estilo de vida. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos cantar.